Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula de atualização legislativa na Lei Maria da Penha, em violência doméstica, né? Na verdade, Lei Maria da Penha e Código Penal, basicamente, com atualizações importantes. Nós tivemos recentemente duas leis alterando a Lei Maria da Penha e, um pouco menos recente, mas também por perto, outras alterações extremamente importantes no âmbito da violência doméstica ou familiar. E eu sei que vários de vocês que são advogados criminalistas e querem atuar ou já atuam nessa área, precisam se manter sempre atualizados, precisam sempre conhecer aquilo que está acontecendo, o que mudou, como atuar quanto a isso. Eu quero, antes de começar especificamente, perguntar a vocês aí se está tudo funcionando bem, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem. Comentem aí no chat para a gente ter essa certeza. E enquanto isso, eu quero me apresentar. Pode ser que alguém aqui eventualmente esteja me conhecendo pela primeira vez. Meu nome é Felipe Novaes, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Prática Criminal há muitos anos. Eu leciono desde 2000 e nesse mesmo período sou também advogado. Esse ano completo 25 anos de advocacia, 25 anos de sala de aula, de docência, de que eu comecei a dar aula numa universidade particular aqui no Rio de Janeiro e depois tive uma carreira muito aprofundada na área docente e também na advocacia. Sou autor de livros. Boa parte dos livros que vocês veem aqui do meu lado esquerdo são livros escritos por mim na primeira prateleira ali ou livros que eu participei de alguma forma da confecção deles. Tenho uma longa carreira na advocacia e também na docência e também como autor de livros, como palestrante. E de um tempo para cá, de alguns anos para cá, decidi pegar toda essa minha expertise que já foi em graduação, pós-graduação, em preparação para concursos públicos. Fui um dos principais professores na preparação para o exame de ordem online entre 2008 e 2018. Enfim, dei aula para quase todos os juízes, delegados, promotores, defensores mais novos aqui do meu estado, aqueles que entraram nos 5 últimos concursos, passaram por mim em algum momento da sua vida como professor. E aí eu decidi, de 2 ou 3 anos para cá, eu deveria pegar essa minha experiência como professor, pegar essa minha habilidade como professor e trazer também para a advocacia. Ou seja, eu sou advogado, sou criminalista, tenho um escritório. Meu escritório hoje é um escritório full service que atua em várias áreas, que tem mais de 100 advogados trabalhando lá. São 6 sócios e mais de 100 advogados atuando em diversas áreas da advocacia, incluindo a área criminal. E eu nunca dei aula para advogados, né? Eu nunca decidi ensinar aquilo que eu sei para advogados. Pegar o meu conhecimento da advocacia, a minha prática, e trazer a prática para advogados. Eu sempre fui um professor de curso preparatório, professor de graduação, de pós-graduação, embora advogando. Então eu parei para pensar e decidi, bom, por que eu não pego a minha experiência prática e transformo ela em formato de cursos, mentorias e começo a apresentar isso para os meus alunos. Então é isso que eu tenho feito, essa é a minha apresentação. Eu atualmente sou advogado, sou autor de livros e tenho um projeto chamado Comunidade Criminalista. E essa comunidade criminalista é composta por diversos cursos na área. Eu tinha deixado aqui, mas eu apaguei. Então, é por diversos cursos na formação de advogados criminalistas. Uma pós-graduação em advocacia criminal, um curso chamado Expert na advocacia criminal, um curso de prática na advocacia criminal e alguns cursos satélites, como advocacia na Lei Maria da Penha, advocacia na Lei de Drogas, banco de peças editáveis, curso de informativos em matéria criminal para advogados criminalistas, enfim. Eu tenho vários produtos e cursos direcionados para quem quer advogar na área criminal. Inclusive, eu quero aqui fazer um pacto de confiança, né? Dizer a você que ao final dessa aula eu vou fazer uma oferta especial para que você entre para o meu curso de advocacia na Lei Maria da Penha, que é um curso bem importante, um curso que tem muitos alunos, é um dos meus cursos mais vendidos e que traz para você a possibilidade de começar na advocacia ou de abrir um novo nicho na sua advocacia, se você já é advogado, tem muitos aqui que já são advogados, de forma muito rápida e ganhar dinheiro com isso. A área da advocacia na Lei Maria da Penha, ontem eu comentava isso com os meus alunos aqui na aula ao vivo, e os alunos ratificaram isso, é uma área que não traz talvez honorários muito altos,
você não vai ter um honorário milionário, como teria, por exemplo, numa área de crimes econômicos, de lavagem de dinheiro, de corrupção, mas você tem honorários certos, né? Porque é clientela certa. É a área que mais cresce dentro do direito penal, dentro da advocacia criminal. Os crimes de violência doméstica, que sempre existiram, ganharam luz e a legislação tem sido alterada o tempo todo, fazendo com que eles sejam ainda mais punidos e que isso tenha ainda mais relevância. Então, é bastante importante que você tenha isso no seu satélite, que você tenha isso na sua área aí. Aproveita, escreve aqui no chat. Você já é advogado, se você já atua nessa área, se você quer atuar nessa área, para a gente poder te conhecer um pouco melhor. Então, coloque isso aí no chat para que a gente tenha essa ideia. Bom, feita essa minha apresentação e esse pacto de confiança de que lá no final vou fazer uma oferta, eu quero começar logo a nossa aula, porque eu não quero que ela termine muito tarde. Inclusive, vou fazer como fiz nesses pequenos eventos ao vivo que eu faço eventualmente. Eu hoje não vou ficar respondendo aqui os questionamentos do chat, legal? Eu vou deixar o chat mais quieto e vou dar a aula para vocês, sem muitas interrupções. Se alguém quiser mandar dúvidas aqui no chat, pode mandar, porque eu tenho pessoas, monitores, que estão assistindo aqui a aula, logados na minha conta do YouTube, eles podem responder eventualmente alguma coisa para vocês, legal? E vou pedir uma ajuda aqui ao pessoal que está assistindo. Se alguém perguntar aqui se tem certificado, não, não tem, é uma aula gratuita, a gente não controla a presença nessa aula, não tem certificado nenhum, legal? Então, se alguém por acaso perguntar isso aí durante a aula, vocês já podem agilizar e responder aí por mim, embora o pessoal da equipe também esteja aí de prontidão para responder qualquer eventual dúvida que alguém tenha. Como eu disse a vocês, essa aula é uma aula sobre atualização legislativa na Lei Maria da Penha. A gente vai pegar aqui o que tem de mais recente na Lei Maria da Penha, inclusive essas duas leis mais recentes que alteraram uma a Lei Maria da Penha e a outra o Código Penal em temas relacionados com violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas eu quero fazer aqui uma introdução e passar com vocês por outras modificações que aconteceram recentemente antes de chegar nessas duas finais, porque eu tenho certeza absoluta que você vai gostar de relembrar alguns pontos aqui que eu vou trazer, talvez elucidar algumas dúvidas, algumas incertezas, algumas inseguranças que você tem quanto ao tema dessa aula, quanto ao tema de aplicação da Lei Maria da Penha, né? A gente sabe que ela é uma lei extremamente importante socialmente falando, e justamente por ela ser muito importante socialmente falando, ela gera muita repercussão social. E toda lei que gera muita repercussão social, que passa a ser divulgada na mídia, né, que passa a ser comentada pelos jornais, pela televisão e etc., acaba confundindo muitas pessoas. Nós que somos profissionais do direito não podemos fazer esse tipo de confusão, legal? A gente tem que entender o que é a Lei Maria da Penha de forma correta e aplicá-la de forma correta, e não fazendo confusões aí quanto à aplicação dela, tudo bem? Vamos lá, eu quero começar aqui mostrando para vocês e relembrando, né, a própria Lei Maria da Penha, relembrando o que houve de evolução nesse tema, o que há de evolução nesse assunto da violência doméstica ou familiar contra a mulher. E aí você está vendo aí uma listinha, né? Primeiro a gente tem um Código Penal, é claro que os crimes base estão no Código Penal, o feminicídio era homicídio, a lesão corporal com violência doméstica era lesão corporal. Os crimes já existiam ali, boa parte deles, dentro do Código Penal e havia aplicação desses crimes no contexto da violência doméstica ou familiar contra a mulher. Aí a gente, em 2006, teve a criação da primeira lei específica sobre o tema, que é a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, ela foi criada em 2006 com o objetivo de proteger mais a mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Muitos contestaram e contestam até hoje a constitucionalidade dela por dar um tratamento jurídico diferente a homens e mulheres, mas o fato é que há uma justificativa histórica para isso, de necessidade de afirmação das mulheres dentro de uma sociedade de patriarcado, uma sociedade de formação machista, onde as melhores posições de poder são ainda hoje dominadas, na sua grande maioria, pelos homens. É só a gente olhar a composição do STF, a composição do STJ, a composição da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, a própria presença na presidência da República. Nós tivemos uma mulher presidente da República até hoje, e quantos homens, né, no estado mais atual, no momento mais atual. Então, obviamente, e quando você olha para a polícia, idem, quando você olha para o judiciário local, idem. Então, obviamente,
essa ausência das mulheres na posição de poder faz com que as mulheres estejam, sim, num contexto de minoria dentro de uma sociedade que privilegia o homem, uma sociedade de formação machista que é chamada de patriarcado. Obviamente que nesse contexto a mulher precisa de uma proteção adicional, porque ela é colocada em posições de vulnerabilidade muitas vezes, e por causa dessa vulnerabilidade é necessário que ela receba do legislador essa proteção adicional, essa proteção maior, essa proteção mais específica dentro de alguns dos seus direitos. Entre eles, a questão da violência doméstica ou familiar. Durante muito tempo se acreditou na sociedade brasileira, e não só na brasileira, que a mulher, e em algumas sociedades é ainda pior do que na brasileira, diga-se, registre-se aqui, mas na sociedade brasileira nós acreditamos durante muito tempo que a posição da mulher era cuidando dos filhos, era dentro de casa, era submetida ao marido, subordinada a ele, muitas das vezes hipossuficiente, sem ter nenhuma condição de se sustentar, né, e assim por diante. Então, é bastante importante a gente ter a compreensão disso, ter a compreensão dessa posição em que a mulher ficou durante muito tempo, essa posição em que se colocou a mulher durante muito tempo, e entender que essa posição é uma posição que deve ser superada socialmente. Mas que uma das formas de fazer com que determinadas condutas reiteradas, danosas, né, a determinados grupos minoritários, sejam alteradas é por meio da lei. Então a Lei Maria da Penha tem esse caráter propedêutico, educativo, um caráter talvez simbólico, de mostrar para a sociedade o quanto que é errado determinados comportamentos praticados contra a mulher e assim tentar educar a sociedade por meio da lei para que a sociedade não pratique mais esse tipo de ato. Isso não tem gerado por enquanto essa repercussão, mas sem dúvida nenhuma fez com que houvesse um aumento do número de casos judicializados de violência doméstica ou familiar contra a mulher. E isso é interessante, porque esses casos não aumentaram, muito provavelmente, na mesma proporção. É que aumentou a luz sobre eles. Aumentou o empoderamento da mulher para que ela registre a ocorrência, para que ela tome uma atitude, para que ela dê um basta, para que ela não aceite aquele tipo de situação ou aquele tipo de relação. Então, a Lei Maria da Penha teve essa característica. E na sequência, você está vendo aí, a gente tem mudanças bastante importantes na lei e cada vez mais frequentes. Né? Você vê que a lei é de 2006 e ela foi alterada em 2015 para a inclusão do feminicídio no Código Penal, com repercussão na lei, claro. Depois, a gente já teve em 2021 a mudança para a inclusão do crime de perseguição e também em 2021 a alteração no crime de lesão corporal com a criação do parágrafo 13 para proteger ainda mais a mulher. Em 2021, também a criação da violência psicológica. Então, o crime de violência psicológica foi incluído na lei. Então, perseguição, lesão corporal qualificada e violência psicológica, os três incluídos em 2021. Em 2024, 3 anos depois, a gente tem uma mudança estrutural, que mudou inúmeros crimes. Mexeu no feminicídio, mexeu na lesão corporal, mexeu no crime de ameaça, enfim, alterou pontos no Código de Processo Penal, na lei de execução penal, nas consequências da condenação no Código Penal, uma lei bastante importante, essa lei 14.994, que fez alterações fundamentais, alterações de essência na estrutura de proteção da mulher contra a violência doméstica ou familiar nessas circunstâncias. E agora, mais recente, essas duas leis, a 15.123 e a 15.125, alterando dois aspectos, um na Lei Maria da Penha e um no Código Penal, também com esse mesmo viés. É exatamente por causa dessa evolução que nós precisamos sempre nos atualizar. É por isso que é importante que você, no final, aceite a oferta que eu vou fazer e entre num curso que vai te ajudar a se manter atualizado. Legal? Que vai te ajudar a ter acesso a aulas, a tirar dúvidas e tal, e te manter atualizado nesse tema que hoje muda com frequência. Né? Muito provável que daqui a pouco a gente tenha outras leis, fora as decisões judiciais sobre o assunto. A gente teve aí o julgamento pelo STF de um mandado de injunção em que ele considerou que a lei pode ser aplicada para proteger, inclusive, homens em relações homoafetivas no que tange à medida protetiva da lei. Então é bastante importante que a gente tenha essa compreensão de que a legislação tem evoluído e também a jurisprudência, né, as decisões sobre essa legislação têm evoluído e é essencial, é uma condição essencial para que você atue como advogado bem, né, para que você atue como advogado com eficácia.
e assim consiga mais clientes, ganhe melhores honorários, que você esteja atualizado, porque as mudanças têm acontecido com alguma frequência na lei. E aí eu quero começar aqui com vocês, né, esse estudo, pensando no seguinte, né, quem é a mulher na Lei Maria da Penha? Né? Ou seja, vamos um pouco além disso. Quando é que a Lei Maria da Penha se aplica? A Lei Maria da Penha, e tudo isso que a gente vai estudar aqui, é um contexto de proteção da mulher contra a violência doméstica ou familiar. Portanto, o sujeito passivo desses atos de violência para ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha é a mulher. E muito se discutiu se a lei falava em mulher enquanto sexo feminino ou se falava enquanto gênero feminino. Uma discussão que no Brasil é muito povoada por preconceitos, né? De que a mulher transexual não deveria ser considerada mulher porque ela é tão forte fisicamente quanto um homem, a genética dela é de homem, cadê a fragilidade e tal? Só que a fragilidade aqui não é física, né? A fragilidade é do gênero. E uma mulher transexual talvez tenha ainda mais fragilidade pela sua condição de transexual do que a própria mulher cis, a mulher biológica, a mulher que tem o seu sexo definido biologicamente como mulher e que se identifica com esse gênero, né? Aquilo que se chama mulher cis. A outra é a mulher trans, né? Então, mulher cis é aquela que é biologicamente mulher e se identifica com o gênero feminino, enquanto a mulher trans é aquela que é biologicamente homem, porém se identifica com o gênero feminino. Então, a sua identidade de gênero, independente de orientação sexual, a sua identidade de gênero é mulher. E isso a coloca numa condição talvez ainda de mais vulnerabilidade do que as mulheres cis, né? Porque ainda há o preconceito não só do patriarcado, do machismo, da condição de mulher, mas também da condição de transexual, que nós sabemos que é uma realidade no nosso país e em vários outros países, em vários outros locais. Então, é bastante importante entender que rapidamente a jurisprudência evoluiu no sentido de que a Lei Maria da Penha se aplica tanto à mulher cis quanto à mulher trans. E quando eu falo aqui que a Lei Maria da Penha se aplica, é tudo, legal? Tudo. O feminicídio, a lesão corporal, é tudo. As medidas protetivas, tudo, 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 tudo. E é importante lembrar que recentemente o STF decidiu um mandado de injunção. Eu dei até uma aula gratuita sobre isso, deve estar aqui no meu canal do YouTube. E nesse mandado de injunção, o STF ratificou essa ideia da mulher trans, disse que a mulher trans é sim protegida pela lei, e incluiu ali os homens, identidade de gênero homem, legal? Os homens que estejam em relações homoafetivas masculinas. Então, homens gays que estão, ou bissexuais, que estão em relações homoafetivas masculinas, serão protegidos pela lei. Mas não pela lei toda. Eles não serão vítima de feminicídio, não serão vítima de lesão qualificada pela violência contra a mulher, não serão vítima da perseguição com aumento de pena da mulher, que a gente vai ver hoje aqui. Eles serão protegidos no que tange às medidas protetivas de urgência. Então, homens homossexuais que estão em relações homoafetivas têm direito à proteção da Lei Maria da Penha no que tange às medidas protetivas de urgência. Então, não é para aplicar aumentos de pena, não é para aplicar a competência do juizado de violência doméstica contra a mulher. A competência vai ser na vara criminal, a competência vai ser no GCRIM. O crime não vai ter o aumento de pena da violência contra mulher, mas as medidas protetivas de urgência poderão ser aplicadas na proteção dessas pessoas. Então, cuidado com isso, porque eu não sei se você assistiu a minha aula sobre mandado de injunção, ou se você ouviu, ou leu, estudou, se aprofundou, mas tem muita gente falando besteira por aí. Em nenhum momento o STF decidiu quanto a criminalizações, em nenhum momento o STF decidiu quanto à aplicação da lei como um todo. O próprio pedido do mandado de injunção era que se reconhecesse a inconstitucionalidade por omissão e que se caracterizasse a possibilidade dos homens serem protegidos nas medidas protetivas em razão da vulnerabilidade deles e da omissão legislativa que existia ali. Portanto, tomem muito cuidado com isso. Aqui é só para fins de medida protetiva de urgência, legal? Não tem nenhuma outra finalidade. E aí eu quero, né, evoluir aqui com vocês e entender, além de quem é a mulher, qual é o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, porque muita gente ainda confunde isso, não sabe direito quais são as relações onde a Lei Maria da Penha se aplica. E essas relações, elas estão aqui no artigo 5º da lei. É o artigo 5º da lei que define quais são as relações onde a Lei Maria da Penha pode ser aplicada. Muito bem, o âmbito de aplicação da lei, pessoal, é importante para definir quando é que a gente pode. Deixa eu só aumentar um pouquinho essa tela aqui.
para a gente definir quando é que a gente pode aplicar ou não a lei. Em que casos, em que circunstâncias. Isso está definido no artigo 5º da lei. É o artigo 5º da Lei Maria da Penha que define o âmbito de aplicação dela. Em primeiro lugar, ele traz a unidade doméstica, que é a casa. Então, são pessoas que convivem dentro de uma residência, dentro de uma casa. Não precisa que elas morem ali, mas elas têm uma convivência de modo permanente em razão de uma unidade doméstica. E pode incluir o empregado doméstico, por exemplo, que não reside ali, ele passa 8 horas por dia, 9 horas por dia ali dentro, mas está protegido pela lei sendo mulher. Então, uma empregada doméstica é um exemplo disso. Podem ser pessoas que dividem um imóvel, dividem um apartamento. Imaginem, por exemplo, 2 colegas de faculdade, um homem e uma mulher, ou 2 mulheres. Tem que ter sempre uma mulher como sujeito passivo, né? Claro, como vítima. Então imaginem ali 2 colegas de faculdade que dividem um apartamento porque moram no interior e aí estão fazendo faculdade na capital, dividem ali um apartamento na capital para isso. Isso caracteriza a possibilidade de aplicação da lei Maria da Penha nessas situações. Legal? Então, é bastante importante que tenha essa compreensão, né? Pessoas que estão na unidade doméstica, sejam ou não parentes, tenham ou não relações sexuais ou íntimas e de amor, e seja lá o que for. Segundo ponto do âmbito de aplicação, o âmbito da família. Né? Aí sim, são parentes, né? Pessoas que são ou se consideram como parentes. Pode ser parente consanguíneo, parente por afinidade, parente por uma relação social, mas pessoas que são ou se consideram como parentes. Aqui sim entra pai, mãe, filha, e aqui independe de casa, independe de coabitação. A mãe que bate na filha, mesmo que a filha já more fora e etc., caracteriza a aplicação da Lei Maria da Penha. Essas são as pessoas aqui protegidas, né? Sempre a mulher. O neto que agride a avó, legal? A filha que agride a mãe. Tem que ter uma mulher no polo passivo, o agressor pode ser qualquer pessoa, evidentemente. 3. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com o ofendido, independente de coabitação. Aqui são as relações amorosas. Namorados, casados, união estável, amantes, qualquer pessoa que tenha tido uma relação íntima de afeto. Percebam que a lei fala em relação íntima de afeto. Ou seja, não basta ter intimidade, uma relação sexual eventual, não basta ter afeto, por exemplo, uma relação de amizade. É necessário que seja uma relação amorosa. O que é uma relação íntima de afeto? Uma relação amorosa com práticas sexuais ali e tal. Uma relação onde há intimidade, uma relação amorosa. É isso, uma relação onde há intimidade e afinidade, afeto entre aquelas pessoas. Não necessariamente com relação sexual, né? Porque se é um casal, por exemplo, que, em virtude de preceitos religiosos, namora, mas ainda não tem atos libidinosos entre eles, eles vão ser objeto da lei de qualquer maneira, legal? Então, o que é necessário é ter uma relação amorosa. Essa é que é a vinculação aqui. Então, não basta, por exemplo, relações sexuais esporádicas, um encontro marcado pelo Tinder, tal, não. Nada disso ensejará, uma relação de prostituição, nada disso ensejará a aplicação da lei nesse caso, nessa circunstância. Então, a gente tem aqui unidade doméstica, unidade familiar e relações íntimas de afeto. O parágrafo único já deixa claro que isso é aplicado independente de orientação sexual. Então, nas relações homoafetivas femininas, né, entre lésbicas, entre mulheres bissexuais, a Lei Maria da Penha se aplica também, não tem nenhum problema quanto a isso. Né? E a novidade lá para a medida protetiva, homens em relações homoafetivas, mas aí é só para aplicação da medida protetiva. Então, esse é o âmbito de aplicação. E o que se considera como violência doméstica ou familiar contra a mulher? Aí é o artigo 7º. Então, a combinação do artigo 5º com o artigo 7º e o entendimento de quem é mulher são essenciais para você saber quando é que a lei incide. Aí vem o artigo 7º e ele traz lá, primeiro, violência física, qualquer crime que tenha violência física. Pode ser uma lesão corporal? Pode. Pode ser o feminicídio? Pode. Pode ser um crime de tortura? Pode, claro. Todo crime que tenha violência física como meio para ser praticado, ele vai ensejar a aplicação da Lei Maria da Penha. Depois, o inciso 2, a violência psicológica. E aí veja como é amplo. Pode entrar ali um crime de ameaça, de constrangimento ilegal, de violência psicológica, crimes contra a honra, crimes de constrangimento, de sequestro ou cárcere privado. Tudo que se encaixe nesse contexto que é trazido pela lei
é passível de aplicação da lei. Cuidado, né? A Lei Maria da Penha não tem tipos penais dentro dela, a não ser o crime de descumprimento de medida protetiva, lá no artigo 24A. A Lei Maria da Penha toma os crimes que estão lá na legislação penal comum. Então ela vai lá no crime de homicídio e toma o feminicídio. Vai lá no crime de lesão corporal e toma o crime de lesão corporal. Vai lá no crime de violência psicológica e toma o crime. Ela carimba os crimes do Código Penal. O tipo penal onde você vai tipificar a conduta é o da legislação penal comum. Tanto que é possível, por exemplo, aplicar um crime do Estatuto do Idoso com a Lei Maria da Penha. É possível pegar um crime do ECA e aplicar com a Lei Maria da Penha. Isso é uma outra besteira que eu vejo muita gente falando. A besteira de que, como que eu conjugo o ECA com a Lei Maria da Penha se é uma mulher menor? Como que eu conjugo o Estatuto da Pessoa Idosa com a Lei Maria da Penha se é uma mulher maior de 60 anos? Não tem essa relação, legal? Você não tem que fazer essa conjugação. Se o tipo penal está no ECA, se o tipo penal está na lei do idoso, na lei da pessoa idosa, né? Você vai pegar o tipo penal de lá e vai incidir a Lei Maria da Penha sobre ele, se essa é a relação que se impõe ali, se essa é a relação que se coloca ali, ok? Então é bastante simples de entender isso, entender que a Lei Maria da Penha ela tem essa aplicação coadjuvante. Ela só tem um tipo penal nela, que é o descumprimento de medida protetiva, só. Ela não traz nenhum outro crime dentro dela, mas ela enuncia aqui quais são os tipos de violência doméstica, e aqui você vai encaixando os crimes da legislação penal comum. Inciso 3, a violência sexual. E aí, quando ele traz aqui a violência sexual, ele coloca lá, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, manter, blá, blá, blá. Então você consegue botar aqui estupro, consegue botar aqui posse sexual mediante fraude, consegue botar aqui ou violação sexual mediante fraude, consegue colocar aqui crimes de violação de imagem sexual, tudo isso. É tudo possível aqui dentro. De induzimento à prostituição, tudo isso é possível aqui no inciso 3, sem nenhum problema. Inciso 4, a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição, parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos, ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Posso colocar aqui um furto, um estelionato, um roubo, dano, todos os crimes patrimoniais. Agora, vale lembrar que a Lei Maria da Penha não afasta as escusas absolutórias, ok? O STJ entendeu que para afastar a escusa absolutória teria que ter sido feito de forma expressa, e como a lei não faz expressamente, não houve o afastamento das escusas absolutórias. As escusas absolutórias continuam ali sendo aplicadas no contexto da Lei Maria da Penha. Ou seja, se durante o casamento, o marido, o cônjuge, subtrai dinheiro sem violência, sem grave ameaça da mulher, a lei Maria da Penha incide em tese nessa circunstância, porém, porque há em tese um crime de furto e com violência doméstica contra a mulher, porém, a escusa absolutória do artigo 181 também. Era necessário que a Lei Maria da Penha, e particularmente não entendo por que não mudou ainda, alterasse o artigo 183 do Código Penal e, fazendo uma alteração no artigo 183 do Código Penal, ela incluísse entre as hipóteses de não aplicação da escusa absolutória a hipótese da violência doméstica ou familiar contra a mulher. Eu estou abrindo aqui o Código Penal para mostrar para vocês, né? Quando eu olho para cá, é porque eu estou olhando para o retorno, para o chat e etc. Então, o artigo 183, deixa eu botar ele aqui na tela, lá do Código Penal, ele tem as exclusões ali, né? Quando tem violência ou grave ameaça, para o estranho que participa do crime, e quando a vítima é idosa, pessoa idosa, acima de 60 anos. Aí não aplica a escusa absolutória. A Lei Maria da Penha tinha que ter alterado esse dispositivo para incluir aqui crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher. E isso não foi feito. Então, como não foi feito, aplica-se de qualquer maneira a escusa absolutória, mesmo nesse contexto. Legal? Vamos voltar lá para a Lei Maria da Penha, para a gente fechar aqui. E por último, o inciso 5 traz a violência moral. Então vejam, violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral, que são os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação, a própria lei diz, são hipóteses de incidência da Lei Maria da Penha. Quando? Quando é que eu posso pegar aqui um estupro? Quando é que eu posso pegar aqui um furto? Quando é que eu posso pegar aqui uma ameaça? Quando é que eu posso pegar aqui uma lesão corporal e dizer que nela
incide a Lei Maria da Penha quando estiver no âmbito doméstico, familiar ou relações íntimas de afeto, com uma mulher como sujeito passivo. Mulher cis ou trans, mas uma mulher como sujeito passivo, ok? Aí a Lei Maria da Penha se aplica. Então a aplicação da Lei Maria da Penha depende desses fatores. Ponto importante, prestem atenção aqui. O STJ já disse que a aplicação da Lei Maria da Penha depende de uma situação de hipossuficiência ou de vulnerabilidade da vítima frente ao agressor. Imagina lá duas irmãs que se agridem. Posso aplicar a Lei Maria da Penha nessa relação? Em tese, sim. É mulher, é família, eu posso aplicar a Lei Maria... E é lesão corporal, posso aplicar a Lei Maria da Penha. Legal, atende ao artigo 5º, família, ao artigo 7º, lesão corporal, e é mulher o sujeito passivo, ou seja, atende o objeto de proteção da lei. Ok. Vou aplicar? O STJ disse, tem que olhar se entre essas duas irmãs, entre a agressora e a vítima, seja qual das duas for, deve haver uma situação de hipossuficiência. E essa hipossuficiência, muita atenção a isso, não é patrimonial, é uma hipossuficiência pela relação em si. Eu sou hipossuficiente ao meu irmão, à minha irmã, são pessoas que eu amo e que eu estou disposto a aguentar coisas, a aturar coisas, a acreditar em coisas que talvez não tivessem relação a outras pessoas que não eles. A minha mãe, o meu pai, eu sou hipossuficiente à minha namorada, à minha mulher, à minha filha, porque isso caracteriza a necessidade da relação em si. Né? A relação amorosa exige essa hipossuficiência, a relação familiar, fraterna, né? Ou de pais, né? Exige essa hipossuficiência, esse coração aberto, né? Esse se despir das armaduras para viver aquela relação. E isso é a hipossuficiência. Então, o que o STJ disse? É necessário ter a hipossuficiência. Não basta que se enquadre no artigo 5º. Porém, essa hipossuficiência é presumida. Essa hipossuficiência é presumida. Ela pode ser afastada no caso concreto, mas ela já vem embarcada ali. Se a irmã agrediu a irmã, em tese é a Lei Maria da Penha. A hipossuficiência é presumida. Agora vamos analisar se nesse caso concreto, talvez elas, embora irmãs, não se falavam há 30 anos, não tem nenhuma relação afetuosa, não há nenhuma hipossuficiência entre elas. Ok. Aí pode ser que se chegue à conclusão de que não havia essa hipossuficiência ali dentro e que, não havendo, se afaste a incidência da Lei Maria da Penha naquela hipótese que é trazida ali. Legal? Então eu quis destacar aqui para vocês esses aspectos da lei para que vocês pudessem entender. Um outro aspecto importante que eu quero nessa ideia de evolução, né, trazer aqui para vocês é a ideia das modificações trazidas pela Lei 14.994 de 2024. Essa lei ela alterou muitas coisas no âmbito de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Talvez seja a alteração mais robusta, mais importante, né, que a gente teve desde a entrada em vigor da lei. Ela alterou vários dispositivos, eu vou destacar alguns e não todos, mas começando aqui pelo Código Penal, ela criou consequências da condenação de afastamento de poder familiar, de pátrio poder e tal, em crimes praticados com violência doméstica ou familiar contra a mulher. Depois, lá no crime de lesão corporal, ela aumentou a pena da lesão corporal qualificada tanto do parágrafo 9º, que é a violência doméstica genérica, quanto do parágrafo 13º, que é a violência doméstica especificamente contra a mulher. É a lesão corporal leve praticada contra a mulher, que tinha uma pena, salvo engano, máxima de 3 anos, eu acho que era 1 a 3 anos, e agora passou a ser 2 a 5 anos. Então a gente tem aqui uma novatio legis impégios, né? Vale lembrar que toda vez que a lei muda para pior, ela nunca retroage, portanto, essas mudanças são aplicadas somente para casos que aconteçam depois da modificação. Então hoje, crime de lesão corporal leve contra a mulher numa situação de violência doméstica ou familiar é extremamente severa a pena, 2 a 5 anos, não admite nenhum benefício. Porque a pena anterior acabava ainda admitindo a aplicação do sursi penal, da suspensão condicional da pena. Só que a suspensão condicional da pena, não é do processo, né? Do processo já não tinha, transação penal já não tinha, a NPP não tem, porque tem vedação expressa na lei. Legal. Mas a suspensão condicional da pena cabia. Não cabe mais. Legal? A pena é de 2 a 5 anos e a suspensão condicional da pena é para condenações até 2 anos. Se a pena mínima, que é 2 anos, dificilmente vai ter essa aplicação. A não ser que ele seja condenado cravado na pena mínima, aí ele pode ainda pleitear. Mas se não for, se tiver qualquer circunstância ali para aumentar, não terá mais o direito à suspensão condicional da pena, que era o único benefício aplicável nessas situações. Então é super importante lembrar
disso aqui. Continuando, fez alteração no artigo 141, parágrafo 3º, super importante. Essa semana mesmo apareceu um caso concreto na minha advocacia envolvendo isso aqui. Eu passei para uma aluna, porque eu não faço, mas passei para uma aluna fazer, uma aluna do curso de advocacia na Lei Maria da Penha, que eu vou oferecer para vocês aqui depois. Se o crime é cometido contra a mulher em razão do seu sexo feminino, ou seja, nas situações de violência doméstica e familiar contra a mulher se incluem aqui, há um aumento de pena de dobro nos crimes contra a honra. Isso aqui vale, o 141 são causas de aumento de pena para calúnia, difamação e injúria. Então isso aqui vale para calúnia, para difamação e para injúria. Aumento de pena de dobro na pena desses crimes quando se tratar de violência contra a mulher. Quando se tratar da violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então é uma situação extremamente severa aqui, né, de uma punição extremamente severa. Também foi alterado, opa, desculpa, eu cliquei ali sem querer, o crime de ameaça. E no crime de ameaça a gente tem duas alterações extremamente importantes aqui, né? A primeira é que o crime de ameaça passa a ter um aumento de pena de dobro também, é o parágrafo 1º, quando ocorrer a violência doméstica ou familiar contra a mulher. Portanto, um crime de ameaça no âmbito da Lei Maria da Penha, que antes não tinha aumento de pena nenhum, então ele era um crime com uma pena bastante pequena, ele passa a ter uma pena maior, né? A pena do crime de ameaça será aplicada em dobro quando se tratar, salvo engano, a pena do crime de ameaça é 1 a 6 meses. Deixa eu ver aqui no Código Penal, ó. Mudei para o Código Penal, ok? Vou lá para o 147. A pena é 1 a 6 meses, exatamente. 1 a 6 meses. E aí vai ter esse aumento de pena novo aqui, ó, do parágrafo 1º, de dobro, quando tiver a aplicação da Lei Maria da Penha. Vejam que tudo que a gente falou até agora é novatio legis impejus, lei nova para pior. E sendo lei nova para pior, inadmite, né, não é possível aplicar nenhum tipo de benefício nessas circunstâncias, legal? Então, esqueça essa possibilidade, vou aplicar um benefício ou não, não pode aplicar nenhum tipo de benefício aqui e mais, né? Não pode retroagir, né? Desculpa, era isso que eu queria dizer. Não pode, eu me distraí aqui no chat, não pode retroagir a fatos anteriores. E além disso, teve uma segunda mudança na ameaça, que foi dizer que nos casos de violência doméstica contra a mulher, a ação penal é incondicionada. Porque o crime de ameaça sempre foi condicionado à representação, né? Mesmo na Lei Maria da Penha. Cuidado, né? Você sabe que a Lei Maria da Penha não altera a ação penal dos crimes, ok? A ação penal continua sendo a do Código Penal. Uma calúnia, por exemplo, contra a mulher com violência doméstica é de ação penal privada. Tem que contratar advogado e promover queixa. O único crime que a Lei Maria da Penha alterou a ação penal lá em 2006 foi a lesão leve. O único. E a lesão culposa, que é difícil, né? Mas a lesão leve e a lesão culposa, só a lesão corporal, que são condicionados à representação normalmente, na violência doméstica contra a mulher, são incondicionados desde 2006, desde a lei. Muita gente saiu por aí falando besteira, é um outro desses mitos da lei, que muita gente repete um monte de besteira e não há essa modificação. A Lei Maria da Penha só alterou a ação penal porque ela afastou a Lei 9.099 do crime de lesão corporal. É o artigo 41 da Lei Maria da Penha. Ao afastar a Lei 9.099, ela acabou afastando a regra do artigo 88 da Lei 9.099, que dispõe sobre a ação penal condicionada à representação na lesão corporal leve e na lesão corporal culposa. Para os demais crimes, se mantém a ação penal de origem. O crime de ameaça, até 2024, era de ação penal pública condicionada à representação. Então, a vítima, mesmo no contexto da Lei Maria da Penha, tinha que representar lá no prazo decadencial de 6 meses. Fez a representação lá no prazo decadencial de 6 meses, ok, agora sim ela vai ter a ação penal dela. Podia se retratar, inclusive, lá nos termos do artigo 16 da Lei Maria da Penha, aquela retratação que tem que ser feita perante o juiz até o recebimento da denúncia, né? Depois já não pode mais. Ok, agora a ação penal é incondicionada, e isso não retroage também. É uma novatio legis impejus. Embora trate de ação penal, que parece um tema de processo, ele tem uma repercussão no jus puniendi, no direito de punir do Estado. Torna mais fácil punir. Antes a mulher, a vítima, podia obstar. Podia dizer, não quero mais, estou me retratando. Agora não tem mais como. Então, feito o registro de ocorrência, o Estado vai cuidar daquilo até o final da persecução penal, né? E esse é um ponto importante para a advocacia, porque tanto na lesão leve quanto agora na ameaça, registrada a ocorrência, não cabe mais ela quer desistir. Eles se reconciliaram e ela quer desistir. Você vai ter que mostrar isso ao juiz e tentar adotar alguma outra estratégia para gerar absolvição. Uma estratégia que ela não vá à audiência. E aí, sem o depoimento dela na audiência, pode ser que o juiz entenda por falta de provas e absolva.
Mas se for lesão corporal e tiver exame de corpo de delito, já dificulta, porque o exame de corpo de delito é prova pericial, técnica da lesão corporal, e é a melhor prova, né? Não tem a menor dúvida disso. Então, o fato dela faltar audiência pode não ser eficaz. E aí, uma outra possibilidade é você tentar requerer a aplicação de um princípio que os tribunais negam, diga-se de passagem, que é o princípio da irrelevância penal do fato, ou crime de bagatela impróprio. Não tem nada a ver com insignificância. Crime de bagatela impróprio, princípio da irrelevância penal do fato, que é um princípio que você pode aplicar para gerar a não aplicação da pena em determinadas circunstâncias quando se torna desnecessário. Então você vai mostrar que eles se reconciliaram, vai mostrar que eles estão juntos, que eles estão felizes, e que aplicar a pena naquelas circunstâncias vai ser pior do que absolver. Vai acabar sendo pior para a família como um todo do que absolver. Né? Então é importante você ter em mente essas estratégias. Eu ensino isso tudo dentro do curso de violência doméstica ou familiar contra a mulher, que eu vou oferecer aqui no final para vocês, como eu já comentei anteriormente. Muito bem, então o crime de ameaça sofreu aí essas duas alterações. Depois, a lei altera o feminicídio. O feminicídio era uma modalidade qualificada do homicídio. Estava lá no parágrafo 2º do homicídio, parágrafo 2º, inciso 6. Isso mudou e o feminicídio passou a ser um crime autônomo. O feminicídio sai do 121, parágrafo 2º, inciso 6, e vai para o 121A, como sendo um crime autônomo. É crime doloso contra a vida, é no tribunal do júri, tem todas as características de um homicídio, características teóricas, técnicas de um homicídio, mas a pena é maior do que a do homicídio qualificado. Enquanto o homicídio qualificado é 20 a 30, aqui ficou 20 a 40 anos. Faz sentido, né, se o legislador fazer isso, porque hoje as penas podem ser executadas até o limite de 40 anos. O limite de unificação para execução, que antes era 30, passou a ser 40, lá no pacote anticrime. Então, como passou a ser 40, faz sentido esse aumento de pena aqui. Né? Senão ele seria inócuo, mas nesse contexto faz sentido esse aumento de pena aqui. Depois ele diz o que é a condição de sexo feminino, e aí bota aí a violência doméstica, então isso tem a ver com a Lei Maria da Penha, porque a violência doméstica aparece aqui dentro. No parágrafo 2º traz lá algumas causas de aumento de pena aplicáveis quando esse crime for praticado. Eu não vou gastar muito tempo aqui. E comunica, né, as circunstâncias do feminicídio. Por exemplo, se o marido mata a mulher e usa um pistoleiro, comunica isso a esse pistoleiro. Né? Se ele usa a ajuda da amante, comunica isso à amante, embora ela não esteja na relação familiar com a vítima desse feminicídio. Então é importante entender que há uma regra aqui de comunicabilidade das circunstâncias pessoais. Na lei de contravenções penais, aumenta a pena da contravenção de vias de fato, que é o tapa na cara, o empurrão, puxão de cabelo, jogar um objeto. Então tem um aumento de pena quando se tratar de violência doméstica ou familiar contra a mulher. Na lei de execução penal, ela proíbe visita íntima, que é legal, né? É uma medida e tal, mas proíbe visita íntima. Não sei até que ponto isso tem muita eficácia, né? E se tiver reconciliação, está castigando a própria mulher também, né? Porque se ela se reconciliou, ela tem livre-arbítrio para isso, tem liberdade para isso, ela se reconciliou. Possibilidade de transferência para presídio distante da casa, distante da mulher. Uma proporção maior para aplicação da progressão de regime no feminicídio. Então, a progressão de regime no feminicídio será com 55%. O feminicídio é crime hediondo, né? A própria lei aqui embaixo, está aqui, ó, incluiu lá o feminicídio, lembrou de ajeitar, né, o artigo 1º, porque já era crime hediondo, né? Mas tinha que separar, porque separou do homicídio. E aí o legislador lembrou, ele foi lá e separou. Então deu tudo certo. E já previa aqui, guarde isso aí na sua cabeça, numa mudança também na LEP, a criação do artigo 146 a possibilidade de que o autor de crimes de feminicídio, ao sair do estabelecimento prisional por alguma razão, obteve progressão, obteve livramento, obteve uma saidinha, ele seja monitorado eletronicamente. Então já trazia aqui o monitoramento eletrônico, ou a monitoração eletrônica, como sendo uma forma de garantir segurança à mulher, de fazer com que ela fique ali mais segura, né, dentro daquelas circunstâncias. Incluiu o feminicídio nos crimes hediondos, ele já era, né, só corrigiu aqui a redação, aumentou a pena do crime de violação de medida protetiva, que é o crime do artigo 24A, o único crime que está dentro da Lei Maria da Penha.
Então, a pena desse crime, que era uma pena de 6 meses a 2 anos, passou a ser 2 a 5 anos. Portanto, tornou o crime mais grave, bastante mais grave, quando há um descumprimento de medida protetiva de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha. Legal? Fez uma alteração no Código de Processo Penal para dar prioridade de julgamento a esses processos. Então, tornou aqui o processo, em tese, mais célere quando envolver violência doméstica ou familiar contra a mulher. Então, essas foram alterações feitas em 2024 na Lei Maria da Penha, extremamente importantes, não só na Lei Maria da Penha, no Código Penal, na Lei Maria da Penha, no Código de Processo, na Lei de Execução Penal, extremamente importantes e que representam, sim, um incremento na proteção da mulher em situações de violência doméstica ou familiar. E aí a gente chega às duas leis atuais. Né? Quais foram as modificações trazidas, deixa eu ir aqui no slide, nessas duas leis novas que são objeto aqui da nossa aula hoje, né, que entraram em vigor mais recentemente, a Lei 15.123 e a Lei 15.125. A Lei 15.123, deixa eu abrir ela aqui, essa aqui. A Lei 15.123, pessoal, ela já entrou em vigor, legal, e ela veio alterar o Código Penal, a alteração é lá no Código Penal, no crime de violência psicológica. O que ela fez? Ela criou uma causa de aumento de pena para quando o crime de violência psicológica for praticado contra a mulher com uso de tecnologia, com uso de inteligência artificial ou de qualquer recurso tecnológico que altere a imagem ou o som da vítima. Portanto, o legislador aqui se preocupou em trazer um aumento de pena para o crime de violência psicológica, de violência que causa dano emocional. Né? O que é o crime de violência psicológica? Vamos lá no Código Penal olhar ele. Ele está aqui, ó. O crime de violência psicológica é causar dano emocional à mulher que lhe prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização ou limitando o seu direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica ou de autodeterminação. Portanto, um crime que protege a mulher na sua psique, né, no seu desenvolvimento psicológico, mas que incide na sua liberdade, na sua liberdade de tomar decisões, de fazer o que ela quer, de acreditar no que ela quer, de conviver com o que ela quer. Então, o crime de violência psicológica ele vem nesse sentido. É óbvio, né, que esse crime não se caracteriza por uma discussão, por uma troca de ideias quanto a uma determinada ação. Se a namorada decidiu, por exemplo, frequentar uma religião que é diferente, ela tem toda a liberdade, mas não impede que eles discutam sobre isso. Discutam no bom sentido, conversem sobre isso, que ele dê a opinião dele, diga, olha, eu acho que não é melhor para você, né? Ou se ela decide, por exemplo, fazer uma mudança corporal, vou tatuar meu braço todo. E ele acha que aquilo não é bom para ela, e aí conversa sobre isso, tenta convencê-la de não fazer, ok, tudo bem. O que não pode é, como diz a lei, utilizar. A lei deixa bastante claro o que é que caracteriza o crime, né? Ele causar dano emocional, ou seja, fazer com que ela fique mal emocionalmente com aquilo, prejudicando ou perturbando o pleno desenvolvimento, ou degradando ou controlando as ações dela, mediante, né? Aqui é que vem o que é importante, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que prejudica a saúde psicológica. Então ele não pode chegar e dizer assim, se você tatuar o braço todo, desse jeito que você está dizendo que vai fazer, eu vou te bater, eu vou te trancar em casa. O pai dizer isso para a filha, por exemplo, vou te trancar em casa, eu vou terminar o relacionamento, se ele sabe que o relacionamento é importante e usa isso como forma de constrangimento, né? Então, esse tipo... Não que ele não tenha o direito de terminar, né? Se ele não concorda com aquilo. Ele tem todo o direito de terminar, mas ele não pode usar isso como forma de manipulá-la a tomar uma decisão ou a deixar de tomar uma decisão ou uma atitude ou uma ação que ela acha que é boa para ela. Então é necessário que tenha isso, né? É muito importante a gente tomar cuidado com algumas circunstâncias jurídicas legais. Entender que não é uma discussão. Discussões chateiam. A vida
é feita dentro das relações, muitas vezes por entristecimento das pessoas, por uma coisa que, fez uma coisa que não me agrada, fez uma coisa que eu não gostei, tal, de discussões, tal. Agora, não pode usar ameaça, manipulação, humilhação. Aí há um excesso, e esse excesso causando dano emocional, como, por exemplo, uma crise de choro, uma depressão e etc., isso sim caracteriza a prática do crime de violência psicológica. E aqui é importante lembrar, né, que esse crime é exclusivamente contra mulheres. Mas não necessariamente no âmbito da violência doméstica. Ele pode ser, por exemplo, entre vizinhos. Ele é um crime praticado necessariamente contra a mulher é o sujeito passivo exclusivo desse crime. Há inclusive um projeto de lei querendo ampliar também para o homem, mas por enquanto é a mulher. Mas não necessariamente a mulher na violência doméstica ou familiar. Pode ser qualquer mulher. Então esse crime pode ter ou não a aplicação da Lei Maria da Penha nele. Legal? Pode ter ou não a aplicação da Lei Maria da Penha nele. E a Lei 15.123, ela veio criar esse parágrafo aí, criando um aumento de pena para quando for usado recurso tecnológico como meio para esse crime. Então ele, por exemplo, manipulou a voz dela, manipulou a imagem dela, usou uma manipulação de imagem como forma de constrangê-la. Olha, não faz isso, senão eu divulgo essa imagem, é uma imagem manipulada. E ele manipulou. Então, faz uma gravação de voz dela que não era dela, né? Utiliza inteligência artificial para isso, como forma de manipulação. Então, você tem aqui um contexto específico de aplicação dessa causa de aumento de pena quando for utilizada a tecnologia nesse sentido, né? Usar a tecnologia como forma de ameaçar, de manipular, de constranger, de realizar os núcleos do tipo penal que caracterizam a prática desse crime. Aí a pena vai ser em dobro. E, de novo, não é necessário que seja com violência doméstica. Essa causa de aumento de pena não está necessariamente ligada à Lei Maria da Penha, mas a gente sabe que 99% dos casos desse crime que aparecem hoje nas delegacias de polícia e nos tribunais envolvem a aplicação da Lei Maria da Penha, envolvem a incidência da violência doméstica ou familiar contra a mulher, sem sombra de dúvidas. Legal? Então, é importante que a gente tenha essa atenção, né? essa compreensão. E a segunda lei que é objeto aqui da nossa aula de hoje é a Lei 11.000. 11.000, estou com 11.000 na cabeça por causa da Lei Maria da Penha, né? É a Lei 15.125. A Lei 15.125, que também traz uma alteração nesse setor, essa sim especificamente na Lei Maria da Penha. Ela cria o parágrafo 5º no artigo 22 da Lei Maria da Penha, dizendo que nos casos previstos neste artigo, que são os casos de medida protetiva, o artigo 22 da Lei Maria da Penha trata das medidas protetivas. Vamos lá na Lei Maria da Penha olhar. Eu acho que essa aqui é a Maria da Penha, né? Não é essa. Vamos lá no artigo 22 para a gente olhar. O artigo 22 da Lei Maria da Penha, ele traz as hipóteses de medidas protetivas de urgência aplicadas contra o agressor em benefício da mulher vítima de violência doméstica ou familiar. E ao trazer essas hipóteses, ele coloca lá, inciso 1, suspensão da posse ou restrição do porte de arma. Inciso 2, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência. Proibição de determinadas condutas, dentre elas se aproximar, manter contato, frequentar determinados lugares, restrição ou suspensão de visitas, e assim vai, prestação de alimentos, e assim vai. Então ele vai trazendo aqui uma série de medidas protetivas aplicadas contra a mulher nesse sentido. Então a gente tem aqui várias delas sendo aplicadas ali. E esse contexto da lei nova, essa lei nova de 2025, ela vem aqui e cria esse parágrafo 5º no âmbito das medidas protetivas. O que é o parágrafo 5º no âmbito das medidas protetivas? O parágrafo 5º vem aqui para dizer o seguinte, que nos casos previstos nesse artigo, ou seja, nos casos de medida protetiva de urgência aplicada contra o agressor para assegurar a vítima de violência doméstica ou familiar contra a mulher, é possível que o juiz, além de aplicar a medida protetiva, determine a monitoração eletrônica. Ou seja, que ele coloque tornozeleira eletrônica no agente, naquele que está submetido à medida protetiva. E mais do que isso, né? Que se disponibilize à vítima um dispositivo que permita a ela controlar a aproximação dele. Então, não só ele será monitorado pelo Estado,
como a vítima terá lá um dispositivo de emergência que vai tocar quando ele se aproximar dela, que vai avisá-la, vibrar, sei lá, quando ele se aproximar dela. Não sei se vai ser por meio de um aplicativo, enfim, ou por um dispositivo mesmo, mas um dispositivo que avise a ela quando houver essa aproximação. Então o Estado vai ter que monitorar o agente, em tese, vai ter que monitorar a vítima para quando eles se aproximarem, aquilo avisar ela para que ela consiga se proteger, chamar a polícia, sair dali, fazer algo para se proteger daquela situação ali. Esse monitoramento tem sido criticado por parte da doutrina, dizendo que isso de cara, né, sendo aplicado junto com a medida protetiva para alguém que nem processo penal tem contra ele ainda. Porque lembra que a medida protetiva de urgência atualmente pode ser aplicada, artigo 19 da lei, independente da existência de inquérito, de processo penal, pode ser aplicada no cível, a medida protetiva de urgência pode ser aplicada numa medida cautelar. E me parece, inclusive, ter a natureza de processo civil, né, e não de processo penal, mas pode ser aplicada numa medida cautelar própria para isso, né, independente do registro de ocorrência, independente do que for. Uma mulher vítima de violência doméstica ou familiar pode contratar um advogado, fazer a prova daquilo e requerer a medida protetiva diretamente em juízo, independente de ter registro de ocorrência, independente de ter crime. Né? Pode ser o aspecto civil da Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha não é uma lei penal, né? Ela é um microsistema jurídico, que tem aspectos civis, penais, processuais, administrativos, e a medida protetiva tem sido vista como uma medida cautelar de natureza civil, já que ela não precisa, ela pode, mas não precisa acontecer no âmbito de um inquérito ou de um processo de natureza penal. Então, o juiz, ao aplicar a medida protetiva, de cara já vai determinar o monitoramento. E isso acontece de forma muito inicial no processo. Ou seja, é necessário que os juízes tenham aqui uma análise mais cuidadosa, né, de um risco real à integridade física ou à vida daquela mulher. É uma pessoa que já sofreu alguma lesão corporal por parte do agressor, é um agressor que tem realmente demonstra perigo pelas suas ações. É necessário que se tenha consciência disso, né? Porque senão a gente vai determinar monitoramento de pessoas aleatoriamente e às vezes até pessoas inocentes que sofreram uma falsa acusação que vão ficar ali sendo monitoradas, e isso pode ser usado inclusive como forma de manipulação contra elas. Se o monitoramento fosse apenas pelo Estado, talvez fosse um pouco menos pior, mas ter o monitoramento também por uma pessoa particular, por um civil, pela mulher vítima, isso traz uma vulnerabilidade a um direito individual, que é a intimidade. Então é importante que se tenha alguma cautela na aplicação disso, e a gente vai ter que esperar para ver o caminho que os tribunais vão seguir, e dependendo do caminho que os tribunais vão seguir, a gente vai então conseguir entender melhor o que fazer. Como eu disse para vocês, essa aula é uma aula com esse apanhado da lei. A gente falou aqui do âmbito de quem é a mulher, do âmbito de aplicação da lei, das espécies de violência doméstica ou familiar contra a mulher, das mudanças todas trazidas em 2024 na lei, e agora as duas mudanças de 2025, mais recentes, que a gente quer introduzir, né? Essa mudança do monitoramento eletrônico e a mudança no que tange ao aumento de pena do crime de violência psicológica contra a mulher, quando usados recursos eletrônicos e tal. E como eu disse lá no começo, né, a gente está aí com 1 hora de aula, né, são quase 9 horas da noite. Eu quero fazer uma oferta para vocês, eu quero que você se aprofunde mais nisso, que você venha atuar na advocacia nessa área, que você aprenda a prática, seja para defender a mulher vítima, representá-la em juízo, como assistente de acusação ou como autor de uma queixa num crime contra a honra que envolva Maria da Penha, ou acompanhando na delegacia, no exame de corpo de delito, seja na defesa do agressor, na defesa do acusado da violência doméstica. O curso que eu quero ofertar para vocês é um curso de advocacia criminal na Lei Maria da Penha. Eu trato tanto do viés do advogado que vai representar a vítima, quanto daquele que vai defender o acusado da prática daqueles crimes. Então a gente engloba ali as duas possibilidades, legal? Tanto o crime praticado contra a vítima, quanto o crime praticado quanto a defesa daquele que atuou, que agrediu, né? Daquele que é o agressor e que está sofrendo ali o processo penal contra ele. Então é um curso bem completo, é um curso que aborda não só os aspectos teóricos da lei, tudo que a gente falou aqui de forma super aprofundada,
como também aborda os temas de prática, né? Então eu falo aqui de como atuar na fase policial, como atuar na fase processual, como instruir o processo, a oitiva de testemunhas, a própria oitiva da vítima, como fazer para reverter a fixação de medidas protetivas, o que você pode usar para tentar a revogação delas. Entro em peças processuais, né? Algumas peças processuais, a resposta à acusação, a alegação final, a apelação. Trato dos recursos mais comuns na lei, o rese e a apelação, que são ali os recursos mais comuns de incidência nesse tema da Lei Maria da Penha, e faço toda a análise teórica da lei. Então, a gente tem aqui toda a parte prática, atuando na defesa da vítima ou atuando na defesa do agressor, e tem aqui toda a parte teórica. E por que eu acredito que essa é uma boa área para você se aprofundar, para você se tornar um expert, para você poder atuar de forma melhor? Porque a demanda é alta. Talvez não seja a área da advocacia criminal, e eu tenho que ser honesto com você, que tem os maiores honorários, não é. Você tem honorários maiores em tráfico de drogas, você tem honorários maiores em crime organizado, você tem honorários maiores na lavagem de dinheiro, em crimes de corrupção, em operações, né, como Lava Jato e etc. Mas são atuações do advogado que exigem um grau de conhecimento e complexidade muito maior do que o que a gente tem na Lei Maria da Penha, que é você entender o funcionamento da lei, entender o funcionamento das coisas que você vai ver dentro do curso e no dia seguinte aplicar aquilo, podendo sair advogando naquela área. E como é uma área com muita demanda, embora você não tenha honorários altíssimos, e tem até intermediários, tá? Diga-se de passagem, um feminicídio, por exemplo, para uma defesa no tribunal do júri é um honorário bom, né? Mas embora não tenha esses mega honorários, que hoje quem quer ser criminalista fica, vou ganhar 500 mil de honorário num processo só e tal, no âmbito da Lei Maria da Penha vai ser muito difícil, a não ser que você pegue um caso envolvendo um milionário e tal. Mas não sendo isso, você vai ter honorários menores, porém, se você se especializa nisso, se torna um advogado que atua nesse nicho realmente, você vai ter sempre demanda para atuar, vai ter sempre processos entrando no seu escritório e te remunerando, fazendo com que você tenha até uma previsibilidade de receita ali, porque são muitos casos, e quando o acusado ou quando a vítima entrar lá no Google e pesquisar querendo saber quem é o advogado certo, é você que tem que aparecer ali, porque você estudou essa área, se aprofundou nessa área, se tornou um advogado expert nessa área. Então é por isso que eu acredito muito, há uma alta demanda, um grande aumento no número de casos, por isso eu acredito muito que atuar nessa área é muito bom. Então você vai ter toda a parte teórica e toda a parte prática dentro do curso, legal? Além disso, isso aqui é o curso em si, né? Toda a parte teórica e toda a parte prática. A gente tem um bônus nessa turma, que é um módulo de crimes em espécie. Esse módulo trata dos principais crimes no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele está em atualização, a gente está atualizando, porque tem mudança toda hora, mas você entrando já vai encontrar lá boa parte das aulas, e aos poucos as aulas atualizadas vão entrando ali. Então isso é um bônus. Eu peguei o meu módulo de crimes em espécie e coloquei ali. Por quê? Porque são os crimes que geram a maior atuação nessa área. Então ali você vai ter crime patrimonial, crime sexual, crime contra a honra, crime contra a vida, crime de lesão corporal, que são crimes que geram uma maior incidência da Lei Maria da Penha. Quem atua na área de advocacia na Lei Maria da Penha vai atuar em lesão corporal, vai atuar em ameaça, vai atuar em humilhações, crimes contra a honra. Então é importante ter essa compreensão. Legal? Então a gente vai ter esses bônus aqui. E eu resolvi nessa turma, nessa oferta, hoje aqui para você, fazer algo muito especial, que eu raramente faço e que vocês adoram quando faz. Então prepare-se aqui para o bônus mais especial de todos. A oferta hoje é de caráter vitalício. Ou seja, você entrando no curso hoje, você não vai precisar daqui a um ano renová-lo para continuar tendo atualizações, você vai ficar com ele para sempre. Eu garanto ali as atualizações por pelo menos 5 anos. Se eu decidir que eu não vou mais ofertar esse curso durante 5 anos, eu garanto as atualizações, legal? De hoje a 5 anos. Agora, o que dificilmente vai acontecer, porque esse é um dos meus principais cursos, um dos mais vendidos, então dificilmente eu vou deixar de ofertá-lo. E se eu estou ofertando, eu tenho que atualizá-lo, obviamente, que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Essa aula entra lá no curso, ela fica disponível lá dentro para atualizar os alunos.
E a gente tem aqui esse bônus de acesso vitalício, ou seja, você vai acessar o curso na plataforma para sempre, enquanto você quiser. Ah, se um dia o Hotmart acabar, vou botar aula no YouTube, você vai ver no YouTube. E se o YouTube acabar, vou te mandar ela por e-mail. Legal? Vou botar num drive e vou te mandar o link por e-mail. E você vai ter acesso a ela para sempre. Vai ter acesso a todas as aulas do curso para sempre. Beleza. Acesso vitalício. Cuidado, hein? Se liga, né? Porque isso é realmente bom. E quanto vai custar isso tudo? Então, curso de advocacia completo, teoria e prática, módulo de crimes em espécie, com acesso vitalício. Quanto vai custar isso tudo? Eu fiz uma conta aqui daquela de padaria, né? A gente fala isso porque antigamente na padaria o dono lá da padaria pegava a caneta, pegava aquele papelzinho de pão e fazia a conta ali, né? E tal. Então eu fiz aqui uma conta de padaria e botei lá o seguinte: olha, o curso de Maria da Penha normalmente custa 397. Esse é o preço normal dele. O módulo de crimes em espécie também custa 397. Se eu pegasse uma renovação por um ano, a renovação tem um desconto, para você pensar que você teve 2 anos, 297. Se eu somo isso, 1.091. Você está ficando com ele vitalício, não são só 2 anos, é vitalício. Então é como se você renovasse todo ano. Então esse valor seria muito maior do que isso. E você está ficando ali com os bônus, né? O crimes em espécie e tal. Com um preço muito, muito, muito especial. O preço daria 1.091 se eu somasse isso. Não vai ser 1.091. Vai ser muito mais barato do que isso. Mas eu quero que você faça uma outra reflexão, né? Que é quanto que custa você continuar errando, continuar com dúvida, continuar vindo aqui, ó, assistir uma aula gratuita durante 2 horas, durante 1 hora e 7 minutos, né? Às 9 horas da noite, assistir uma aula gratuita sobre um tema, porque você não tem onde você entrar na hora que você quer. Você vai poder amanhã, depois de amanhã, no dia que você quiser, para o resto do tempo, entrar lá e se atualizar, entrar lá e assistir, entrar lá e tirar a sua dúvida, né? Terá acesso a mim, poderá botar suas dúvidas lá na plataforma e ter acesso a mim. Você bota a dúvida lá embaixo da aula na plataforma e eu vou lá e respondo as dúvidas para você. Tem uma equipe olhando para isso, uma equipe cuidando disso. Então, essa é o real preço que você tem que pensar, né? O quanto que custa você continuar tendo essas inseguranças. Porque o valor que eu decidi cobrar é um valor muito baixo. Eu resolvi que tudo isso, hoje, e quando eu digo hoje, pessoal, é porque isso vai funcionar por 24 horas, ou seja, só hoje e amanhã. Não vai ter depois, só hoje e amanhã. Eu resolvi cobrar 12 vezes de R$17,68, tá? Ou R$170,90. Esse é, aliás, o preço mais barato que eu já fiz nesse curso. Num outro evento como esse, eu cobrei 197. 12 de 19. Deve ter gente aqui que comprou. Eu decidi dessa vez fazer ainda melhor a oferta. Só que é uma oferta de 24 horas. Você tem que comprar agora, ou no máximo durante o dia de amanhã. Você vai ter o link dentro do grupo do evento. Você vai pegar agora aqui um QR Code que eu vou botar aqui na tela. Aí você pode escanear aí. Eu tô na frente dele? Deixa eu ver. Eu posso me puxar para o lado aqui. Puxar para o lado. Você tem aí esse QR Code, basta você escanear o QR Code, você pega aí o seu celular, abre a câmera, né, escaneia o QR Code, e o time vai botar também o link aí no chat da aula para você poder adquirir. Não tem aí página de venda com tudo, a gente acabou de mostrar tudo que tem dentro do curso, tirar todas as dúvidas, acesso vitalício, basta você escanear esse QR Code e fazer a sua inscrição. Entrar lá no Hotmart e fazer a sua inscrição. Legal? Agora lembra que é só hoje e amanhã. Então você tem que ter agilidade nisso. Você tem que fazer logo, porque essa promoção é válida somente por 24 horas. Então agora são 9 horas e 10 minutos, mais ou menos. Você vai ter isso até 9 horas e 10 minutos de amanhã. Legal? Então vai ser rápido e não vai ter repeteco, não vai ter prorrogação, não vai ter nada disso. Se você realmente quer evoluir, se você realmente quer seguir, se você quer parar de ter que ter o ônus de se atualizar sozinho e quer ter um apoio para isso, você deve escanear esse QR Code que está aparecendo aqui do lado e fazer a sua matrícula, ou clicar aí no link que está no chat da aula e fazer a sua matrícula imediatamente, porque fazendo isso, você vai ter acesso imediato ao curso e tendo acesso, você vai poder começar a aplicar isso na sua advocacia logo. Então dá um basta aí de ficar. Isso é muito barato, né? R$170, R$17 por mês. R$17 por mês você não paga
Ah, aqui o preço ficou errado. Aqui o preço ficou da oferta passada. Então esse preço que está aqui, ó, ele está errado, não é ele, né? É o preço que está na tela anterior. Deixa eu voltar aqui nela. Só que nela não tem o QR Code, legal? Então eu vou voltar e vou voltar de novo. R$17,68 ou 170 à vista. Esse é o preço que está aí no link que está aqui no chat, que está naquele QR Code da próxima página aqui. Vou voltar para ela. E que você vai pagar pelo curso, legal? Então esquece esse preço que você está vendo aí. E eu vou até botar a minha câmera em cima desse preço aqui. Pronto. Esquece esse preço que você está vendo aí, se concentra no QR Code, que agora está desse lado, né? Então, e faz a sua inscrição. Vai ter acesso a mim, vai poder tirar dúvida comigo, você vai ter acesso à minha comunidade de advogados, você, enfim, é bastante importante. E vai ter acesso vitalício, vai ficar no curso pelo tempo que você quiser. Toda vez que a gente manda mensagem de renovação, oi, tudo bem? Seu curso venceu, quer renovar? Ai, meu Deus, eu achava que era vitalício. Ué, como achava que era vitalício? Estava escrito lá, exatamente como está aí, ó, porque nessa promoção não foi vitalício. Olha lá como está escrito. Opa, tirei errado aqui. Queria tirar a minha câmera. Como é que eu pego a câmera só? Aqui. Olha lá o que está escrito, ó. R$19,66 por ano, ou R$197 por ano, porque não era vitalício. Então você vai ter acesso vitalício, então não é por ano, pagando apenas R$17 por mês durante 12 meses ou 170, alguma coisa, se você quiser pagar à vista. Eu, se você pagava à vista, fazia um esforcinho aí, pagava à vista. Para mim é diferente, legal? Cartão de crédito, Pix, lá estão as formas de pagamento. Basta você clicar aí e ir lá para o Hotmart. Muito bem? Tá aí no chat também, tirei aqui o QR Code. E é isso, pessoal. Quero me despedir aqui. Eu me propus realmente a dar uma aula que não ultrapassasse muito mais do que 1 hora. A gente atualizou aí o que precisava atualizar, fomos até além, tratamos de outros pontos, espero que você tenha gostado. E quero te dizer que agora você tem duas decisões, uma é continuar caminhando sozinho, outra é vir caminhar comigo, com o meu grupo, com o meu time, com pessoas que podem realmente te ajudar com experiência real de advocacia, para que você evolua, para que você cresça, para que você tenha êxito na sua advocacia criminal, legal? A gente está aqui desse lado te esperando, com todo carinho e com as mãos abertas, com os braços abertos, para te auxiliar naquilo que você precisar, ok? É isso. Vou encerrar a aula aqui. Muito boa noite, bom descanso para todos. Aqueles que entraram no curso, sejam bem-vindos. E aqueles que ainda estão entrando aí, ó, aproveita o link aqui, tá no grupo do WhatsApp também. Aproveita aí para você poder entrar agora, legal? A gente se vê. Valeu, tchau, tchau.